Essa é a nossa aula número 5 e hoje nós vamos aprender um pouco sobre os tipos de dispersões. Vamos lá! Tipos de dispersões. Nós possuímos 3 tipos de dispersões. São eles: soluções, coloides e suspensões. Assim são classificadas as dispersões. O que é uma dispersão? Por exemplo, eu coloquei água com sal. Ela forma uma solução. Solução é o tipo de dispersão que ele está graduado. Significa que, dependendo do tamanho das partículas do material disperso, ela vai se classificar entre uma das 3: soluções, coloidais e suspensões. Então vamos ver como classificar, como organizar cada uma delas. Aqui eu tenho uma tabela onde podemos visualizar como é identificado cada tipo de dispersão. Então nós vamos observar o primeiro aqui, soluções. É aquelas partículas que forem menores que 1 nanômetro. O que significa isso? Que elas são extremamente pequenas. Então as partículas são bem pequenas e ficam dispersas totalmente. Não é possível visualizar a olho nu. Então um exemplo que eu tenho, água e sal. Sempre que eu tenho essa mistura, eu não vou conseguir identificar onde está a água e onde está o sal, porque ela forma uma mistura com partículas muito pequenas e eu não consigo visualizá-las. Então, lembrando, essas partículas são menores que 1 nanômetro. Isso é muito pequena. E lembrar, não é visível a olho nu, nem ao microscópio óptico. Então, eu não consigo enxergar essas partículas. Sempre que isso ocorrer, nós vamos classificar em soluções. Então, água com sal, água com açúcar, são soluções. Então, vamos ao próximo. Soluções, já falamos, agora vamos para os coloidais. São as dispersões coloidal. Nome um pouquinho complicado. Então, as dispersões coloidais são aquelas que vão ter partículas entre 1 nanômetro até 1000 nanômetros. Então, ela é maior do que as partículas que compõem as soluções. Ainda assim, não é visível a olho nu, porém, ela pode ser observada com o uso de um ultramicroscópio. Então, vamos lá. Lembrando, ela vai estar na faixa de 1 até 1000 nanômetros. Então, são partículas moderadas, o tamanho delas, maior do que as das soluções. Um exemplo, gelatina em água. Então, a gelatina, o gel, é um exemplo de coloidal. Lembrando, não consigo ver a olho nu, porém, com o auxílio de um ultramicroscópio, eu consigo enxergá-las. E a faixa delas de 1 a 1000 nanômetros. Vamos às suspensões. As suspensões são partículas bem maiores. Então, são partículas com 1000 nanômetros. Exemplo, água e areia. Com o tempo, a areia vai para o fundo do copo. Se eu tiver um copo com água e areia, em determinado momento, nós vamos observar que a areia vai ficar no fundo do copo. Vai ocorrer uma decantação. Então, essa é para suspensões. Ela pode ser visível a olho nu porque ela possui mais de 1000 nanômetros, essas partículas. Então, são totalmente visíveis. Então, aqui eu tenho os 3 tipos de dispersão: soluções, coloidais e suspensões. O que modifica para mim classificá-las é o tamanho da partícula dispersa. A menor partícula é nas soluções, a de tamanho moderado, de 1 a 1000 nanômetros, coloidais, e aquelas que são maiores formam as suspensões. Aqui nós vamos fazer uma definição bem coerente. Quem quiser copiá-la no caderno, fique à vontade.
Soluções são misturas homogêneas, por isso eu não consigo identificar onde está uma partícula, onde está outra, nas quais não conseguimos ver as partículas dispersas nem com o auxílio de um microscópio. Alguns exemplos: água e sal, que a gente citou anteriormente, e também citei água e açúcar. Então, ficam tão bem dissolvidas pelo tamanho da partícula que eu não consigo enxergá-las. Isso forma as soluções. No caso das soluções, o disperso é chamado de soluto e o dispersante de solvente. Resumindo, quem é o solvente? É aquele que tiver em maior quantidade. Quem é o soluto? Aquele que tiver em menor quantidade. Vamos um exemplo. Peguei um copo de 200 ml de água e coloquei uma colherzinha de sal. Quem está em maior quantidade? É a água, portanto ela é o solvente. Quem está em menor quantidade? O sal, então ele seria o soluto. Então essa é a classificação, o nomezinho que nós vamos dar quando observarmos uma solução. Soluto, menor quantidade, e o solvente, aquele que tiver em maior quantidade. As soluções não podem ser separadas por nenhum processo de filtração. Então a gente precisa utilizar um processo mais forte, vamos dizer assim, que consiga separar as duas. Por exemplo, podemos fazer uma destilação e aí conseguimos separar os componentes. Coloides ou coloidal. Alguns exemplos: maionese e gelatina. Então, maionese e gelatina são exemplos desses coloides. Então, eu sempre vou verificar essa textura de gel nos coloides. Suas partículas não são visíveis a olho nu, porém, lembrando lá, posso enxergá-las com o auxílio de um microscópio. Suas partículas não sedimentam com a ação da gravidade, mas apenas com ultracentrífugas. Vamos prestar atenção aqui nos microscópios. Já que eu consigo observá-las, vamos ver como isso ocorre. Com o auxílio de um microscópio, a gente, por exemplo, pode pegar uma gelatina, claro, já preparada, colocá-la no microscópio e observar. O que nós veríamos é mais ou menos essa figura aqui. Aqui eu tenho a gelatina de cereja e a gente consegue observar os cristais que a formam. Claro, a olho nu eu não consigo ver isso, não consigo ver essa separação, mas com o auxílio desse equipamento é possível. Aqui eu tenho o exemplo de um coloide, né? Aqui nós temos as suspensões. Elas são sistemas heterogêneos, nos quais, mesmo a olho nu, eu vou conseguir identificar onde está uma parte e onde está a outra, que compõe essa suspensão. Exemplos: areia com água e leite de magnésio. Se eu observar a figura da esquerda, eu tenho aqui água com areia. E observando a garrafa do meio, eu já consigo enxergar ali a areia está decantando, ou seja, ela está indo para o fundo do recipiente. Então eu vou saber onde está a areia e onde está a outra parte, no caso a água. Isso caracteriza um sistema heterogêneo. Do lado direito eu tenho o leite de magnésio, que é utilizado como um medicamento. O leite de magnésio ele tem o potencial de reduzir a acidez estomacal. O hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésio, ele é uma base. E essa base consegue, por meio de uma reação ácido-base, controlar a acidez do estômago. Também em grande quantidade, se tomar ali umas 3, 4 colheres, ele vai ter o papel de laxante. Então, essas são as dois exemplos de suspensões. Já que estamos trabalhando com soluções, coloides e as suspensões, um cara que teve um papel importantíssimo foi John Tyndall. Se hoje nós temos o Instagram que mostra a vida de todo mundo,
Na época dele não tinha, claro, mas se tivesse, com certeza, nós íamos ver várias fotos com ele fazendo escaladas. Ele gostava dessa prática, fazia escaladas em Alpes, e com o objetivo, é claro, de estudar esse comportamento da neve, o comportamento desses materiais. Outra coisa que ele fazia nos seus estudos era observar o comportamento de geleiras. Então, se fosse observar o Instagram desse cara, é isso que iríamos observar. Mas o que ele tem a ver com a nossa disciplina aqui? O que ele tem a ver com as soluções? O que ele tem a ver? Um dos efeitos que as soluções apresentam, assim como os colóides, é o efeito Tyndall, que recebe o nome desse cara, que foi ele que observou e analisou em primeiro momento. Então vamos ver o que é o efeito Tyndall. O efeito Tyndall ocorre quando há dispersões da luz pelas partículas coloidais. Nesse caso, é possível visualizar o trajeto que a luz faz, pois estas partículas dispersam os raios luminosos. O que significa de verdade? É isso daqui. Coloquei dois copos, e aí eu tenho um copo onde eu tenho uma solução e um copo que eu tenho um colóide. Visualizando assim, quase que eu não vejo nenhuma diferença, os dois são incolores. Porém, se observar ali o feixe de raio, o feixe ali de raio laser, eu vou identificar. No primeiro copo, o laser passou e eu não consegui enxergar. Ele passou pelo copo sem modificar, sem apresentar nenhuma luminosidade. Quando eu observo o segundo copo, ou o primeiro copo aqui da esquerda, eu tenho ali um feixezinho vermelho. Então, quer dizer que a luz ela dispersou nesse segundo copo. Aqui eu posso caracterizar, ou seja, identificar quando é uma solução e quando é um colóide. Observando ali a linhazinha que existe no primeiro, que no segundo não tem. O efeito, quando ele apresentar ali o feixe, quando eu observar essa dispersão da luz, que eu consigo visualizar, é chamado de colóide. Quando ele passa direto, sem nenhuma alteração, e eu não consigo enxergar, é uma solução. Então, uma forma bem simples de identificar quando é uma solução, quando é um colóide. É só passar um feixe de luz e você vai identificar isso facilmente. Então, este é o efeito Tyndall. Essa foi a nossa aula de número 5 e hoje trabalhamos os tipos de dispersões. Não se esqueça de fazer as atividades. Até a próxima aula. Bons estudos!